Oi, Rafa, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo Tudo jóia. ótimo. Então tá bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância, né, Rafa, de se praticar o que a gente estuda, né? Sim, Os conhecimentos que a gente vai adquirindo, como a gente praticar isso. pois é, porque muitas vezes a gente só passa, né? É muito artificial nas coisas, assim, nos conhecimentos, a gente não põe em prática. E, na verdade, a gente tem que colocar em prática o que a gente estuda, né? Estudar é obter esse conhecimento e praticar ele. Seja... A gente, É, a gente ah, teve, a gente teve uma passagem muito importante para isso, né, Rafa? sim, Que às vezes a gente só estuda, só o ler, só o superficial, às vezes não surte o efeito que a gente precisa, né? Dentro daquilo que a gente buscou, dentro daquilo que a gente está vendo. E se a gente não mergulha a fundo e não bota em prática, o negócio não funciona. exatamente, porque a gente tem que, vamos falar assim, ser o conhecimento. O que a gente quer dizer com isso? Que a gente tem que vibrar, é uma energia, né? Tudo é energia. Então, essa energia do conhecimento, a gente tem que vibrar nela. Então, a gente tem que ser aquele conhecimento em prática. Qualquer coisa, né? Quando a gente fala em conhecimento, é qualquer coisa, porque tudo é espiritual. Tudo é espiritual. E qualquer conhecimento faz com que a gente expanda o conhecimento, né? Expanda a nossa consciência, traz evolução para o nosso espírito. Não é porque a pessoa vai ser um engenheiro, um médico, que aquele conhecimento não é espiritual. Também é, claro, num nível de terceira dimensão, ok? Mas o médico que estuda, ele não coloca em prática aquele conhecimento? Coloca. Então, por que com os outros conhecimentos que vai além da terceira dimensão a gente não faz o mesmo, né? Então, quando a gente fala assim, ama o próximo como a você mesmo, e aí? Vai ficar só da boca para fora? Vai ficar só numa frase? Vai ficar só com uma teoria? Vai ficar com uma mensagem? Vai ficar como um lembrete lá de vez em quando? Ou vai virar uma prática diária, né? Vai virar uma prática que essa energia vai se desenvolvendo dentro da gente. Então, essa é a grande diferença das pessoas que conseguem resultados. E seja onde for, seja espiritual, seja aqui no físico, as pessoas colocam em prática o que se aprende. Com certeza. Então, quando a gente traz essas mensagens, né, é para as pessoas, como é que a gente pode chamar assim, encarnar elas dentro da gente, né? Se abrir para esse conhecimento é uma energia, por mais que seja em palavras ou escrita em livros, é uma energia que se você estiver aberto, né, aquele conhecimento, aquela energia entra dentro da gente e fica lá. A Quem, estar à re, disposição, né? quem recebe esse conhecimento é o nosso espírito. Então a gente tem que se abrir para isso, deixar entrar, né, analisar, refletir e aí colocar em prática da melhor maneira possível. Qualquer conhecimento. Então muitas vezes a gente traz aqui conhecimento de como a gente equilibrar o nosso emocional. Qual que é a questão? Será que as pessoas colocam em prática isso no dia a dia? E é o que a gente fala, né? O vigiai, e o policiai, né? Orai e vigiar, ficar policiando os seus pensamentos é a todo momento. Será que as pessoas colocam isso em prática, esse conhecimento valioso? Né? Ou somente lá de vez em quando e volta no automático de novo? A gente tem que começar a sair do automático, a Ou é prestar só quando tem atenção. necessidade, né, Rafa?
Hã? Ou é só quando tem necessidade, né, de momento? Exato. Exatamente. Então, dentro dessas questões, a gente tem que estar atento a isso. Prestar atenção no que a gente está fazendo do nosso dia a dia. Colocar em prática o conhecimento, mas colocar em prática, como a gente sempre fala, sentindo isso. Começa devagar, começa pequeno, começa aos poucos, mas faz. Faz, leva a sério, né? Colocar esse conhecimento em prática, adquirir esse conhecimento, né? Tem que ter certas virtudes, certas disciplinas para a gente aprender isso. Disposição, essa é a verdade. Então, disposição, disciplina, a gente tem que começar a ter isso, né? O silêncio é muito importante, concentração, faça do estudo um momento sagrado, porque e é qualquer estudo, mas o espiritual mais ainda, porque se a gente não tiver concentrado, conectado, a gente não entende muitas das vezes as mensagens que é espiritual, que precisa de expansão de consciência para entender. Muitas das vezes a gente traz umas mensagens que cria um paradoxo, né? Às vezes a mesma mensagem parece contraditória. Por quê? Porque as pessoas querem entender, né, o mundo espiritual através do corpo físico. É difícil. Exatamente. Não expande, né, Rafa? A gente precisa ter essa expansão. Para entender as questões espirituais, a gente tem que expandir. E como que a gente expande? Né? É isso que a gente fala. Vai ler uma mensagem espiritual, esteja num lugar calmo, num lugar tranquilo. Né? Que aquele momento seja sagrado. Traz aquela mensagem para dentro de você. Medita em cima daquilo. O que aquela mensagem quer dizer? Não saia colocando entendimento nas coisas. Deixa as coisas te mostrar o que aquilo significa. Que muitas das vezes o que acontece, né, dentro de uma frase, cabe um livro de 10 mil páginas explicado. Então, esses ensinamentos tem expansão, né, Rafa? Quando está na expansão, quando você consegue acessar isso, ganha muita clareza nessas coisas. São coisas que parecem divergir, mas que faz todo o sentido quando você tem essa expansão. Então, mas é isso que a gente explica. A espiritualidade, esses ensinamentos é isso, né? De uma frase você faz um livro de 10 mil páginas. Exatamente. Então, né, essa frase, por exemplo, ama o próximo como a ti mesmo, nossa, se você for detalhar ela, dá 10 mil páginas um livro. Só que o que a espiritualidade fez? Resumiu todo esse conhecimento numa frase, porque daí as pessoas entendem. Só que quando a gente pega essa frase, o que a gente tem que fazer? Expandir ela. Expande. Né? Se a gente pega lá, ama o próximo. Quem é o próximo? Já começa aí, ó. Né? Você meditar em cima disso. O próximo é o teu pai, a tua mãe, é o teu irmão. Olha, a gente já vai ganhando um pouco de expansão. É o vizinho. Quem que é o teu próximo? Passa o portão de casa e vai. Pois é. Como é que a gente vai expandindo isso? Então tem que pegar essa frase, esse ensinamento fantástico, trazer para dentro de você e meditar em cima dele. E
deixar que essa mensagem se revele para você o que isso significa. Que é muito maior do que a gente imagina, mas muito maior. E isso serve com todos os ensinamentos. Você vai ler um livro espiritual, você vai ler um livro sobre outras dimensões, como é o plano espiritual, você tem que meditar em cima daquele livro. Sem julgamento, né, Rafa? Sem julgar mesmo. Eu acho que essa é a grande realidade, né? Sem julgamento, porque quando você coloca julgamento, você não consegue acessar o que você precisa. Você tem que sair do julgamento, tem que sair do preconceito do que aquela mensagem está te passando. E sem esse julgamento, sem esse preconceito, você consegue abrir seus horizontes, abrir a janela que você precisa abrir da sua consciência e começa a receber, a acessar o que você precisa acessar. Então, na verdade, a gente tem que começar a praticar, né, a ser receptível, a receber o conhecimento, seja ele qual for. Isso é em tudo. É na profissão que se realiza aqui também, é no conhecimento do dia a dia, na prática do que você faz. Não importa, a gente tem que aprender a expandir qualquer coisa. Mas a gente traz mais a questão espiritual, porque a questão espiritual é maior, porque tem que sair do planeta Terra, tem que sair daqui, tem que expandir, vai longe. Tem que expandir o teu corpo físico, tem que atingir o teu espírito. Você tem que ir até o teu espírito para se conectar com esse conhecimento. Então, a prática é o caminho, né? Começa a praticar que a gente vai aprendendo a expandir. Vamos pegar nossa frase lá, amar o próximo. Né? Será que é só pessoas? Ou é os animais também, a natureza? Olha, tá vendo como a gente vai expandindo as coisas? É o todo mesmo. Será que é o amar o bandido também? O assaltante? Será que ele também é o próximo da gente? Com certeza. Então, olha como a gente tem que expandir. Então, é isso. O conhecimento que vem até nós, a gente tem que colocar em prática para que a gente expanda isso. Expandir todo o conhecimento. Como é que a gente faz isso? É isso que a gente faz, é isso que a gente fala. Vai escutar alguma coisa, alguma frase, alguma palavra te chamou a atenção? Busca através dela essa expansão. Porque às vezes é isso que acontece. Porque como a gente sempre fala, você pode falar um monte de coisa que cada um vai pegar o que precisa pegar para o teu crescimento. Com certeza. Então, é uma palavra que chamou atenção, é uma frase que ficou na sua cabeça, né, ali, vibrando ali, que você não entendeu muito bem, mas isso está esquisito. Vai de atrás para expandir isso. Pergunta. Né? Questionar é muito bom, mas com sabedoria. Questione para saber o que está acontecendo, em vez de você questionar algo para contrariar o que você ouve. Aí você não está querendo aprender nada. Né? Questione para saber qual é o conhecimento que o outro está trazendo. Isso é muito importante. É sabedoria. Então, trazer para dentro de você as coisas e entender todos os ângulos que você possa entender daquilo. Então, vai ler alguma coisa, medita em cima daquilo. Né? Pesquise, pesquise, pesquise. Não esteja satisfeito enquanto
mensagem não fazer realmente sentido para você. Aquele conhecimento não fazer sentido. Porque a partir do momento que ele faz sentido para você, você coloca ele em prática. E aí, ao colocar em prática, você vai ver os resultados. E aí você vai saber rapidinho se aquilo faz, faz sentido ou não faz. Se você insiste naquele ensinamento ou se você desiste dele. Então, é uma coisa muito sutil, são energias muito sutil, mas que a gente precisa aprender a sentir elas. A gente precisa aprender, porque esse é o caminho. Porque quanto mais elevado a nossa vibração, a nossa frequência, mais sutil a gente fica. Então a gente tem que aprender a esmiuçar essa sutileza das energias, a entender elas. E muitas das vezes é onde que a gente entende? Na prática. Na prática a gente vai expandindo. Coloca o amor em prática para você ver se não expande rápido. Começa a colocar o perdão em prática, porque se expande o perdão para tudo quanto é lugar. Você expande o perdão e chega a um ponto dessa expansão de perdão que você se questiona da seguinte maneira. As pessoas vêm e pedem perdão para você e você fala, mas não preciso mais te perdoar. Não tenho que te perdoar. Porque eu já não me magoo com as pessoas, eu já não me magoo com o que fazem. O que é isso? É a expansão do perdão. Então a gente aprender a estudar, aprender a colocar em prática isso. Aprender a fazer essa meditação, trazer para dentro de você esse conhecimento e deixar esse conhecimento expandir a tua consciência. O conhecimento é que expande você. É a verdadeira liberdade, né, Rafa? Então, as pessoas, muitas vezes, o que elas querem? Elas querem estudar uma coisa, mas já vem com a resposta pronta. Assim não vai funcionar. Ah, mas eu aprendi assim. Beleza, nesse ponto você aprendeu, está tudo certo. Mas tem mais. Tem mais. Começa a ver do outro ângulo, começa a ver do outro lado, começa a entender o todo, o contexto do todo, como funciona. A gente aprender a deixar a própria energia mostrar para a gente, se revelar como é que as coisas funcionam. Por uma razão muito simples, porque toda energia é Deus que está ali. Toda energia tem conhecimento. Energia é conhecimento. Então a gente sempre tem o costume de falar assim, o amor, ele vive pelo próprio amor. Ninguém precisa dar vida para ele. O amor vive sozinho. O amor vive pela própria energia do amor. Nós que temos que pegar a energia e deixar essa energia nos alimentar. É diferente. O amor nos alimenta, o amor nos traz o significado do que é o amor. A gente não sabe. Então, se eu quiser conceituar o amor, eu vou estar limitando o amor. Através do pequeno conhecimento que eu tenho do amor. Então, se eu deixar o amor fluir e expandir como ele é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, nós temos que aprender a deixar o conhecimento entrar, fazer morada no nosso espírito, aprender a deixar ele expandir, estar aberto para entender o que tem que ser entendido. Fazer do nosso momento, aquele momento que você vai estudar, sagrado para você.
é um momento que é seu, é você e o conhecimento. Está Como uma sozinho. oração, né? A gente costuma dizer que é como uma oração. Você está ali dedicado àquilo. É aquele momento que precisa ser totalmente entregue ali. E é a mesma coisa quando a gente está estudando. A gente precisa se entregar aquilo que a gente está fazendo. Para você receber das informações que você está vendo o que realmente você precisa. E ter essa visão clara, né, Rafa? Essa visão aberta, essa entrega e essa abertura de receber e depois analisar aquilo que você recebeu. Você refletir sobre aquilo, tudo que veio, foi entregue a você. Você começar a refletir dentro daquilo. E as reflexões é que te ajuda a liberar essa energia que você precisa dessa compreensão daquilo que você buscou ler, buscou ter entendimento ali. E essa energia que flui é essa energia dessa expansão de você aceitar e dentro, mesmo você tendo uma outra visão daquilo que você leu, quando você aceita acessar isso, você começa a refletir e essas reflexões vão te trazendo novas, é como acordes de uma música, ela vai se desenrolando, ela vai se desenvolvendo e ela vai se mostrando e ela vai ganhando o som, ela vai ganhando a tonalidade muitas vezes agradáveis e vai despertando muito mais coisas dentro daquilo que você precisa. E você consegue ver além daquilo que você imaginava, daquilo que você acreditava, porque ela te dá tons diferentes, ela te mostra que você pode fazer uma música inteira maravilhosa dentro daquele acorde que você acreditava ali. Por quê? Porque você se permitiu expandir, você se permitiu acessar as possibilidades e a abertura. Você abriu a janela. E essa janela te apresenta infinitas possibilidades, infinitas formas de você ouvir essa música, de dar vários tons para ela. E essa reflexão vai ficando cada vez mais afiada, vai ficando cada vez mais gostosa de fazer, porque você consegue mergulhar dentro daquilo que você está lendo. E você acessa coisas incríveis. Você consegue ir além do que você acreditava ser possível para você. Você vai além. Você se permite e você recebe as informações. Você recebe o acesso que você precisa. Mas precisa ter essa consciência, né? Ter essa expansão. Se permitir a reflexão daquilo que você está fazendo. Se permitir esse silêncio. Se permitir essa oração. Que é o que a gente está falando, que a leitura é como uma oração. É algo para você acessar. E através desse acesso você se abre, se permite. E a janelinha começa ali, ó, mostrar toda a paisagem que você precisa. E é o que a gente fala, é prática. A pessoa tem que praticar, tem que insistir, ter disciplina, ter foco no que quer, né? Então, ter concentração, estar num ambiente
tranquilo, de preferência só você e a leitura, né? Só você e o conhecimento, de você estar no momento ali concentrado, relaxado. Então são coisas que, que a gente tem que buscar, né? Você lê as coisas numa meditação. O que é uma meditação? É você estar com você mesmo dentro, você ser aquele livro naquele momento, você ser aquele conhecimento. Então, essa é a nossa prática, aprender a estar consigo mesmo. Deixa a dívida para depois, deixa o trabalho para depois, a festa na hora da festa, mas no momento que você for estudar, que você for querer entender alguma coisa, que seja sagrado. Né? Se conecta, se eleva teu pensamento. Como a gente falou ali. Presente, né, Rafa? Presente e entregue aquele momento. O que é uma oração? É você elevar o pensamento a algo maior, é elevar aquele momento que você está ali a outra dimensão, a outros patamares. A gente chama de Uma coisa Deus. gostosa, uma coisa gostosa, né, Rafa? As pessoas leem a Bíblia muitas vezes. É um exemplo que a gente vai dar. Com a mente muito limitada. Quando a gente abre a Bíblia para ler e expande a consciência, tudo, exatamente tudo o que a gente fala, a lei da atração, tudo, exatamente tudo, o autoconhecimento, tudo, está ali, está inserido ali. Mas isso precisa de uma expansão para você acessar as coisas certas. Você precisa ter, liberar essa forma, como que eu vou dizer, que as pessoas costumam, entendeu, colocar dentro da Bíblia como tem que ser desse jeito. Se você expandir para você ler, você vai ver que tudo que a gente fala, autoconhecimento, lei da atração, está tudo ali dentro. Se você quer ver com clareza, se você expande, você vai entender que tudo isso está inserido ali. Só que as pessoas colocam julgamento na forma de ler. Lê e julga de uma forma muito física, aqui, na matéria. Não consegue expandir o espiritual de uma forma como o Criador fez, com a liberdade que ele fez de abraçar tudo, de construir, de informar o que tem ali. E tem várias coisas que, se a gente pegar ali, a gente consegue trazer para o autoconhecimento que as pessoas nem imaginam. Não imaginam. Porque está ali, está inserido ali. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz aqui, dentro do que a gente passa, se procurar expandir a consciência, você vai ver que tudo está ali também. E muito esclarecidinho, de uma forma maravilhosa. Mas precisa expansão. Precisa expandir. Não ler com rigidez, porque isso aqui é assim e tem que ser assim. Não, expande a consciência, ganha leveza, bota amor nessa leitura, porque é um livro sagrado e que conta histórias e acontecimentos sagrados. Então
a gente precisa ter essa clareza. E se a gente expande na menor frase da Bíblia ali, você entende muita coisa dentro do autoconhecimento. E está tudo ali. Só precisa de expansão, a gente precisa ter essa expansão. E além do limitado físico, de como o ser humano quer que seja, e não como o Criador fez. Porque para o Criador, nada é limitado. O impossível, o tem que ser assim para funcionar, é o ser humano que cria. Por que quando em muitas coisas as pessoas falam Deus do impossível? Por quê? Ele é espiritual, ele vai além. O ser humano não consegue, o ser humano tem medo, o ser humano não quer abrir essa consciência que pode. Ele se limita. E por que ele é Deus do impossível? Ele é Deus do impossível porque ele permite essa expansão e a gente precisa expandir. E principalmente quando a gente está alicerçado em tudo que a gente acredita em nós. Esse alicerce é firme, é forte, então você sabe que você pode ir. Aí você começa a refletir sobre isso, Deus do impossível. Por que do impossível? Porque ele torna tudo possível. Se a gente expandir isso e fazer isso que a gente está falando, ir para uma leitura, com essa expansão de consciência, a gente vê que não é impossível. A gente só precisa de abertura e querer expandir, olhar adiante, avançar. Pode falar. Então, é que a gente precisa entender como é que funciona, né? O ser humano precisa o tempo inteiro de uma lógica. Tem que ser algo claro, ele não sabe confiar. Fazer aquilo que precisa fazer com confiança. Entendeu? E quando você tem isso alicerçado dentro de você, você sabe, só tem que ir. Só ir. Entendeu? O obstáculo quem põe é a gente, como ser humano. A gente acha difícil, a gente acha que não pode, não deve, agora não. E ele sempre procura nos trazer só o Deus do impossível. Para nós, como seres humanos, a gente vê as coisas que ele faz como impossível. Por quê? Porque a gente precisa de uma lógica, a gente precisa de algo que nos prove primeiro que aquilo vai dar certo, que aquilo vai funcionar. Entendeu? A gente não consegue fazer acreditando, sentindo que aquilo já é possível, que aquilo é natural, é normal. Não, o ser humano é falho nisso porque a gente precisa de uma lógica, a gente precisa ter uma certeza de que aquilo vai dar certo. E é sobre isso, desde o mínimo ao máximo. E dentro dessas leituras, quando você pega essas leituras e se permite abrir pelo menos uma frestinha dessa janela, você consegue ver coisas
extraordinária, entendeu? E é a permissão que a gente dá. É abrir uma frestinha que seja dessa janela do conhecimento, dessa janela de expansão. Se permitir. Não, eu quero enxergar além, eu quero ver as possibilidades que essa mensagem está me trazendo. De alguma forma, alguma delas vai fazer sentido para mim. Seja no livro, seja na Bíblia, seja onde for. Quando você abre essa janela e se permite olhar o que tem lá fora, você acessa o que você precisa. E até o que você não precisa. Porque o impossível já está acontecendo. Você se permitiu acessar o que a maioria não consegue acessar, porque precisa de uma lógica. E quando você olha através dessa janela, simplesmente com o intuito de expandir, de abrir o seu horizonte, você vai ver o que você precisa e até o que você nem imaginou que você precisava ou queria ver, mas tudo vai se apresentar de uma forma grandiosa. É assim no mundo espiritual. Mas a gente precisa confiar, sentir primeiro isso dentro da gente, a gente ter essa abertura e acessar essas possibilidades. É ou se permitir. É ler um livro, é acessar o que você precisa, é saber em quem que a gente, em quem que o nosso ser, a nossa energia está alicerçada. No que eu confio? É na lógica? Precisa ter uma lógica para me saber quem eu sou, o porquê eu estou aqui, por que eu vivo a vida que eu vivo, por que eu sou a pessoa que eu sou. E você expande, você começa a expandir, abre, acessa, deixa vir, deixa o Criador entregar o que precisa entregar para você. É a abertura clara disso. É você acessar, você querer acessar, seja na leitura, seja no que for. É aquela história que muitos falam o tempo inteiro. A gente vê aí essa mensagem. Põe o pé e ele põe o chão. Mas muitas vezes a gente consegue só levar o pezinho se a gente consegue pelo menos ver um pedacinho da escada, senão não quer pôr pé. Entendeu? Então é isso, a gente precisa, gente, abrir. E não ouvir essas coisas e ficar só ali no que ouviu. É acessar isso de verdade. Não, eu preciso confiar, eu vou ler um livro, eu preciso acessar o que tem ali, para mim poder entender o que ele está querendo me dizer. Mas faz isso, acessa isso com confiança. Não, realmente eu quero expandir, eu quero entender, eu preciso compreender, eu preciso acessar a mensagem que está me passando. E abre essa janela e deixa se apresentar o que tem que se apresentar. Se é sol, é ótimo. Se é chuva, é ótimo. Se é verão, se é primavera, inverno, seja o que for que tem do outro lado dessa janela, só acessa e recebe.
E você precisa, dentro disso, dentro dessa expansão, falar, nossa, tá chovendo, né? Tá tudo certo. Mas daqui a pouco o sol sai. Entende? É um acesso que muitas pessoas querem com uma lógica. Porque está chovendo, tem que estar chovendo. Se está sol, tem que estar sol. Ou está ruim porque está chovendo. Ou está ruim porque está sol. Mas não, é acessar aquilo que tem ali, o que precisa acessar. E compreender, tirar a compreensão disso. Pode falar. Pode continuar. Não é isso. É basicamente isso. Então é isso. Fechou. Eu acho que a gente precisa, seja na leitura, seja no que a gente for fazer, é confiar. Confiar. Você quer acessar? Confia no que você quer acessar. Quer fazer uma leitura com entendimento? Confia no que você quer encontrar ali. Entendeu? O que você precisa encontrar ali. Sua busca, qual que é? Qual entendimento que você precisa? E assim é em tudo. E eu confio, tá? Vai ler a Bíblia? Tá, eu tô lendo e eu confio nisso. Eu realmente estou conseguindo acessar alguma coisa do que está ali. Porque eu tenho visto muito assim, leituras e leituras, as pessoas falam muito da Bíblia, mas não acessam o que tem mesmo. Lê por ler, mas não consegue acessar o que precisa. É uma leitura mecânica, totalmente mecânica. Ah, porque a minha religião quer que eu veja assim. É assim que eu vou ver. Ah, porque é assim que é pregado. E é assim que eu vou ver. Não, é assim que é pregado, mas eu quero entender. Eu quero acessar isso, mas eu quero acessar de outra forma. Não quero acessar do jeito que os outros me contam. Entendeu? Eu quero ter o meu entendimento, eu quero ter o meu acesso livre disso. É eu com Deus, e eu quero acessar isso como Ele me permitiu acessar. E abrir. E estar pronto para isso. É querer fazer isso. Agora tem pessoas que, falar bem a verdade, tem preguiça de fazer uma leitura como precisa ser feito. E muitas vezes compra peixe dos outros. É o tal do conhecimento dos outros. Porque tem preguiça de acessar o que precisa acessar. Essa é a realidade. E por isso que a gente, às vezes, vive no caos que está, de muitas coisas, e ter que, muitas vezes, ouvir e ter que engolir certas coisas por negligência da gente mesmo. Porque se a gente tem coragem de buscar a realidade, a gente vai ver que é diferente, que não é bem assim. Que as coisas vão além. As coisas vão muito além. E é uma coisa que a gente tem, que Deus dá para todo mundo, esse acesso. Só que pelo conforto, é o que a gente fala, né, Rafa? Pelo o conformismo, pela preguiça, não quer ir buscar para acessar o que precisa. Ah, porque o outro falou, está comprando aquilo e está vendendo também do mesmo jeito.
entendeu? Não se permite, porque cada um precisa acessar, não importa, mas acessa, mas olha para aquilo com o coração, com a sua energia de querer ver o que tem ali. E não porque o outro me falou. A gente fala aqui, mas a gente também fala, vai buscar, vai atrás, vai ver, tira suas próprias conclusões. Ninguém precisa comprar o que a gente fala, mas ouve, desperta. O importante é isso, é ouvir e despertar e buscar a sua verdade dentro daquilo, a sua energia, bota a sua energia naquilo para acessar o que precisa. Então, isso que é o que vai fazer sentido. E na hora de fazer essa busca, traz também para dentro essa certeza, esse alicerce que a gente falou aqui. Busca acessar esse impossível. Você começa a entender muita coisa, compreender muita coisa. Mas sem negligenciar a confiança, sem desconfiar da confiança primeiro de que você tem alicerçado dentro de você. E quando isso está bem construído, quando isso você acessa com verdade, você sabe o que é, o que significa. Aí é você transformar aquilo do que você está olhando, o que você está lendo, o que você está acessando. E não se limita, não. Entendeu? Busca a compreensão de cada frase, de cada palavra e acessa com quem você precisa. E as respostas vão vir com clareza. Não tem mais por que você comprar e vender o peixe dos outros, entendeu? É você, a sua consciência, a sua expansão que você teve dentro daquilo ali. Não que os outros estejam errados, mas cada um vai acessar o que precisa, da forma que precisa. Mas esteja alicerçado naquilo que você crê, no que você acredita. Qual que é a realidade disso? Entendeu? Aí vai lá, pro Deus do impossível. Por que é impossível para o ser humano? O ser humano é limitado. Ele se limita. E quando ele abraça esse Deus do impossível, ele sabe que ele pode ir além. Ele pode ter o entendimento que ele precisa, dentro do que ele precisa. É só deixar de se limitar. Deixar de ter medo de colocar o pé, colocar os olhos no livro e se permitir acessar o que precisa. Essa é a realidade. E expandir o tempo inteiro. Expande com amor, com leveza. Entendeu? Sem julgamento. Sem preconceito. Só acessa. Acessa e se permite abrir a janelinha. Deixa essa janelinha ali. Paisagem de fora te mostrar. O que eu digo, essa janelinha, gente, é a janelinha para o mundo espiritual, abre ela. Não é o mundo físico, não, porque no mundo físico você vai enxergar tudo limitado. Tudo limitado. Limitado com julgamento, com preconceito. Abre a janelinha espiritual.
Abre essa janela e deixa ela se apresentar, o que ela tem para te mostrar. Muitas vezes as pessoas não sabem como fazer isso. Mas só que é o seguinte, a partir do momento que a gente dá permissão, a espiritualidade é que faz o trabalho pesado. Mas Com só certeza. que, só que a gente precisa dar permissão. Então a gente precisa somente abrir a janela. O resto a espiritualidade faz. Mostra o que tem que mostrar. Aí o negócio acontece, mas não depende de nós saber como funciona. Não precisa, mas é preciso a nossa permissão. Com O resto é com certeza. a espiritualidade. E ela se Porque esse é o apresenta. aprendizado. E ela se apresenta sem dúvida nenhuma. Com clareza, com expansão, com leveza e com todos os entendimentos possíveis. Mas a gente precisa aceitar. E querer, né? Fazer essa permissão. É aquilo que a gente fala, né? É a mesma coisa Deus quando quer fazer algo com a gente. Ele está lá, ele está disposto. Mas a gente precisa permitir, porque ele não arromba a porta. Nunca arrombou e nunca vai arrombar. A gente precisa permitir. E a partir do momento que a gente permite, as coisas acontecem. E é isso. Tem alguma coisa mais? Não. Isso aí. Fechou. Então é isso. Então é isso aí, gente. Obrigado pela presença. Tenham todos uma boa noite. Até a próxima. É isso aí, gente. Obrigada. Boa noite, ótimo sábado para todos e até a próxima. Próximo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.